Hoje a gente vai mergulhar num dia que, para o torcedor do Cruzeiro, deve ter sido uma montanha-russa de emoções. Um domingo que começou com a glória, sabe? Com a euforia de um título histórico. E terminou com a amargura, com a dor de uma derrota no maior clássico de Minas. É, um contraste brutal, tudo isso em menos de 12 horas. E o material que a gente tem para analisar hoje cobre exatamente esses dois extremos. A final da Copa São Paulo, que o Cruzeiro ganhou, E o clássico contra o Atlético Mineiro pelo estadual, que, bom, teve um desfecho bem diferente. exato. E no meio disso tudo, o mercado da bola, que nunca para. Então, o nosso objetivo aqui é entender o que esse dia tão intenso revela sobre o momento do clube, o que a vitória dos garotos da base significa para o futuro e o que a derrota do time principal diz sobre o presente. É a grande questão. Da Copinha, Pacaembu, Cruzeiro contra o São Paulo. E que final. Depois de 19 anos, o Cruzeiro volta a ser campeão. E não foi de qualquer jeito, né? Foi uma campanha perfeita. 9 jogos, 9 vitórias. Que peso um título desses tem? Olha, o peso é imenso. E em várias camadas, assim. O fascinante aqui é o simbolismo. A Copinha é a maior vitrine do futebol de base no Brasil. É o grande palco, né? É o grande palco. Ganhar é um selo de qualidade, uma prova de que o trabalho de formação está no caminho certo. E tem uma curiosidade: a primeira e única conquista anterior, em 2007, foi contra o mesmo São Paulo. E daquele time de 2007, saíram jogadores que fizeram carreira, certo? Eu lembro do goleiro Rafael, o zagueiro Maicon. Exatamente. O Rafael, que por uma ironia do destino hoje joga no São Paulo, o Maicon, que rodou a Europa, o atacante Guilherme. Isso mostra que um título na Copinha não é só uma taça para a galeria, sabe? É um indicativo de que tem uma geração de talentos pronta para ser aproveitada. É um capital humano valiosíssimo. O que me surpreendeu foi a rapidez da decisão do Pedro Lourenço, o presidente da SAF, de já promover 3 dos campeões, o Bapstella, o Murilo e o Ryan. Foi imediato. Eles mal devem ter comemorado e já receberam a notícia. Você acha que isso já era um plano ou foi uma reação no calor do momento? Talvez para dar uma resposta para a torcida antes do clássico da tarde? É uma ótima pergunta. Eu acho que é uma mistura das duas coisas. Com certeza já existia um planejamento para observar e integrar os destaques. Claro. Mas o anúncio logo depois do apito final, o timing foi perfeito, funciona como uma declaração de intenções. A frase do Pedro Lourenço de que o maior legado do time é a base, ganha muito mais força com uma ação concreta assim, né? Faz todo sentido. É um jeito de dizer, olhem, o futuro tá aqui e nós vamos usar. E injeta uma energia positiva, uma mentalidade vencedora que, vamos combinar, parece estar em falta no time de cima. Sem dúvida. Conecta os dois mundos. Mostra para os jogadores do profissional que tem jovens talentosas com fome de bola chegando. Aumenta a competição interna. Isso. E para a torcida, é um alento. Num dia de resultado ruim no clássico, a pessoa pode se agarrar na esperança que esses garotos representam. Essa euforia toda da manhã, a comemoração, durou pouco pro torcedor, né? Porque o clima virou d'água pro vinho poucas horas depois, lá na Arena MRV. Pois é. O clássico contra o Atlético. O Cruzeiro até sai na frente, mas leva a virada. Derrota por 2-1. Já é a terceira em só 5 jogos na temporada. O baque foi grande. Foi, porque a forma como aconteceu foi dolorosa. Analisando o jogo, a estratégia inicial do Tite foi interessante e por um momento pareceu que ia dar certo. Ele mudou o estilo, né? Mudou. Abandonou a posse de bola e apostou num jogo mais direto com lançamentos longos para o Caio Jorge. E o gol saiu exatamente assim, numa bola longa que o lateral Kaique ajeitou de cabeça de forma brilhante para o centroavante marcar. Mas não se sustentou. O que deu errado para não conseguir segurar a vantagem? Faltou consistência defensiva e a equipe sofreu com erros individuais cruciais. A proposta de jogo direto cansa mais, exige uma concentração defensiva impecável e o Cruzeiro não teve. O zagueiro Fabrício Bruno, por exemplo, teve uma tarde infeliz, falhou no posicionamento nos 2 gols. O próprio Kaique, que foi genial na assistência, acabou envolvido no lance de um dos gols. Num clássico, esses detalhes custam o jogo. E para além da tática, o que realmente marcou esse clássico foram as histórias individuais. Teve de tudo: heroísmo, drama e até umas cenas bem bizarras.
Com certeza. A gente precisa falar da comemoração do gol do Caio Jorge. O que foi aquilo? Uma cena inacreditável. Ele marca o gol, corre para a torcida rival e no meio da comemoração, um copo com líquido vem voando da arquibancada. E ele pega... Ele, num reflexo impressionante, pega o copo no ar e, sem pensar duas vezes, bebe o conteúdo. E eu não sei o que é mais impressionante, o reflexo para pegar o copo ou a coragem de beber o que quer que fosse aquilo. Ótima. Na hora da comemoração ali, a adrenalina lá em cima é normal, acontece. Normal não é, mas diz muito sobre a atmosfera do jogo. A adrenalina de um clássico faz coisas estranhas com as pessoas. Mas mostra o quanto ele estava imerso no jogo, totalmente desligado do mundo exterior. É o tipo de cena que fica para sempre no folclore dos clássicos. Totalmente. E se o Caio Jorge teve esse momento de pura adrenalina, o atacante Arroio viveu o oposto, o drama. Pois é. A imagem dele no final do jogo é de cortar o coração. Ele perdeu um gol feito, debaixo da trave, que seria o empate. Depois saiu de campo chorando, sendo consolado por todo mundo. É o lado cruel do futebol. Aquele lance resume a frustração do Cruzeiro na partida. Ele fez tudo certo, se posicionou bem, mas na hora de finalizar, a bola não entrou. Acontece. O peso daquele erro, num clássico, é gigantesco para um jogador. A reação dele mostra o quanto ele se importa, mas também o quão abalado o time ficou. Mas a história de superação, e que pra mim foi a mais impactante do dia, é a do goleiro Cássio. Ele era dúvida, tinha se machucado e mesmo assim foi pro jogo. E só depois a gente descobriu o tamanho do sacrifício. É algo impressionante. Após a partida, ele revelou que jogou com todos os ligamentos do tendão de um dedo da mão esquerda rompidos. Todos os ligamentos? Todos. Ele fez um agradecimento público ao departamento médico do clube e até a marca de luvas que ele usa, que desenvolveu uma proteção especial de última hora para ele conseguir entrar em campo. Eu entendo o lado do heroísmo, da liderança, é um gesto que mostra comprometimento, um capitão que não abandona o barco. Mas sendo um pouco mais cética, isso não é também um sinal de uma falha de gestão? Como assim? Ter que arriscar a saúde de um jogador tão importante, logo no início da temporada, porque a pressão por um resultado no clássico já está nesse nível. Essa é a grande questão. A atitude do Cássio é heróica, sem dúvida. Demonstra uma liderança que inspira o grupo. Mas você tem razão. O outro lado da moeda é preocupante. Exato. Expõe uma pressão talvez desmedida por resultados imediatos. Por que arriscar agravar a lesão de um dos seus principais jogadores num jogo de campeonato estadual? Isso diz muito sobre a instabilidade e a urgência que o clube já sente em 2026. É um sintoma de que as coisas não estão tranquilas nos bastidores. Esse clássico serve de gancho perfeito para a gente falar do elenco que o Cruzeiro está montando. Chegaram um novo técnico, o Tite, e um novo diretor, Bruno Spindel. Mas em termos de contratações, o mercado foi bem mais contido que o do rival. Estrela, o meia Gerson. E se a gente conecta isso a um quadro maior, a chegada do Gerson adiciona uma camada pessoal fascinante ao clássico. Porque do outro lado, no comando do Atlético, está o Jorge Sampaoli. Ah, tem essa conexão. E a relação entre Sampaoli e Gerson é de admiração mútua, quase paternal. Eles trabalharam juntos no Flamengo e no Olympique de Marselha, e foi o Sampaoli que insistiu na contratação dele na França. As declarações que eles deram mostram isso. O Sampaoli disse que Gerson chegou ao Cruzeiro por um valor que realmente merece. É um jogador top. E o Gerson devolveu falando que se perguntar ao Sampaoli, ele vai dizer coisas boas. Essa relação transforma o jogo, né? Transforma um confronto tático num reencontro estratégico e pessoal. É um xadrez particular dentro do campo. Sampaoli conhece os pontos fortes, os fracos, os gatilhos do Gerson como ninguém. E vice-versa. E o Gerson sabe exatamente como funciona a mente do Sampaoli, o estilo de pressão, a intensidade que ele exige. Isso por si só já é um enredo à parte para os próximos clássicos. Enquanto uma estrela como o Gerson chega, outras podem estar saindo. O assédio europeu em cima dos laterais do Cruzeiro parece forte. Especificamente sobre o Kaique Bruno e o jovem Cauã Prates. Sim, são dois casos que ilustram perfeitamente o dilema do futebol brasileiro. O Kaique, de 22 anos, é uma realidade. Titular absoluto, jogador de confiança do Tite. Certo. Acha pelo Cruzeiro.
O clube o vê como peça-chave e ainda sonha com uma convocação para a seleção, o que aumentaria muito o valor dele. Vender agora seria um mau negócio. Já o caso do Cauã Prates é o da joia a ser lapidada. Ele tem só 17 anos. Exato. Ele é o futuro. E o futuro já tem preço. O Borussia Dortmund, um clube conhecido por desenvolver jovens, colocou na mesa uma proposta de 10 milhões de euros mais bônus. 10 milhões de euros. O Cruzeiro recusou de início, mas as conversas continuam. A venda dele é vista como mais provável, até porque ele só poderia se transferir em agosto, quando completa 18 anos. É uma encruzilhada. Vender o titular e enfraquecer o time agora, ou vender a promessa e arriscar perder um futuro craque por um valor que lá na frente pode parecer troco. Essa é a pergunta de $1 milhão. Ou melhor, de 10 milhões de euros. É a gestão do equilíbrio entre o esportivo e o financeiro. Com certeza. Segurar o Kaique fortalece o time para brigar por títulos hoje. Vender o Cauã Prates pode quitar dívidas, permitir novos investimentos, garantir a saúde financeira. Não existe resposta fácil. Cada decisão tem um impacto profundo e de longo prazo. É o grande desafio da gestão no futebol brasileiro. Então, depois de analisar esse domingo maluco, o que a gente pode concluir? O Cruzeiro parece viver em dois tempos diferentes ao mesmo tempo. Acho que essa é a definição perfeita. O que esse dia nos mostra é o paradoxo do futebol brasileiro concentrado num único clube. Em poucas horas, o Cruzeiro provou que sabe criar o futuro, os talentos da Copinha são a prova viva disso, mas ainda luta para gerenciar as complexidades e pressões do presente. Ou seja, a qualidade da base não está em questão. A fábrica de talentos, a Toca da Raposa, continua produzindo. Exatamente. A grande questão que esse dia deixa no ar não é se a base é boa, mas se a estrutura do time principal está pronta para não queimar essa geração de ouro antes mesmo dela começar. Interessante. A aposta da gestão no legado da base é clara, mas o sucesso dela depende totalmente de como o time profissional vai absorver esses garotos e, ao mesmo tempo, entregar os resultados que a torcida exige. Isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para o futuro. A promoção desses campeões da Copinha é, sem dúvida, um sopro de esperança, uma notícia excelente. Mas será que a energia, a confiança e a mentalidade vencedora desses garotos serão suficientes para transformar a cultura de um time principal que começou a temporada de forma tão irregular? É a grande dúvida. Ou será que a pressão, a instabilidade e os dramas do futebol profissional correm o risco de ofuscar essas jovens estrelas antes mesmo que elas tenham a chance de realmente brilhar?